Estamos começando mais um programa e assim como todos os outros, vou conversar hoje com uma mulher mais que especial. A menina que sonhava debaixo de uma árvore, que um dia viraria advogada e que iria mostrar para toda a sua família que acreditar sempre é preciso. E que nas letras de Milton Nascimento dizia que sonhos não envelhecem. Hoje eu vou conversar com ela, a Adriana Santos. Ai, meu amor! Que privilégio, um prazer enorme estar aqui, você estar fazer aqui. parte desse momento. Sonhei tanto, né? Sou muito grata a Deus por estar aqui, por conseguir, né, chegar aonde eu estou chegando. E Sei que eu chegou vou de uma chegar e forma muito grande. mais. Ah, Gratidão. empoderada, linda, maravilhosa, essa mulher de grandes histórias. Adriana, como foi a sua infância? Então, falar da minha infância é um pouco assim. Não é que seja triste, né? Hoje eu posso dizer que é uma história de superação, né? Mas a minha infância foi uma infância muito difícil, né? Como a infância de várias Adrianas, né? De várias meninas e meninos do Brasil que vêm de famílias muito pobres. Você vem de uma família muito humilde, né? Muito humilde, extremamente. Se há algo extremo, eu posso dizer que eu vim de uma família extremamente pobre. Pobre não, mudar o termo, extremamente humilde, né? Meus pais, minha mãe hoje em memória, eram agricultores. Ah, você vem da zona rural. Sim. E não tinha, como posso dizer, na verdade a gente não tinha condições nem de ter o alimento no dia a dia, né? Não tinha dias que a gente tinha o alimento, nada muito glorioso, mas para a nossa situação era algo especial, né? Tem gente que ainda reclama da vida, né? Tem gente que ainda reclama da vida, tem tudo, não sabe na realidade o que é passar dificuldade, né? Porque hoje em dia as coisas estão assim, tudo é uma modinha, né? Infelizmente, a chegada da tecnologia trouxe muitas coisas boas, mas também trouxe esse lado, né, das pessoas. Eu mesmo não gosto de usar a palavra vitimizar, mas infelizmente há quem, né, se aposta de uma situação que está, porque é um momento difícil, todos nós passamos. Exatamente. Né? Mas tem pessoas que se apostam daquela situação difícil para querer converter, na verdade, a situação. Mas voltando, né, para a minha infância, eu lembro que a minha mãe, eu fico extremamente orgulhosa, né, apesar dela não estar mais entre a gente, de ter ela como a minha base, sabe? Porque minha mãe foi uma mulher assim, além da época dela. Apesar dela não ter sido alfabetizada, ela tinha muito sonho de que os filhos delas estudassem. Ela sempre batia nessa tecla que os filhos delas tinham que Vocês estudar. são quantos? 12. Não tinha TV mesmo nessa época. Não tinha, não. E pior que não tinha mesmo. Você é o quê? A caçula Não, eu sou a mais velha. Ah, você é a primeira. Isso. Eu sou a mais velha. Não tinha TV mesmo. É aí não, que não acompanha tinha toda a dificuldade mesmo, que é a primeira, né? Isso. E aí acaba trazendo... essa bagagem, né? Que eu vim acompanhando. Você nasceu aonde, Adriana? Eu nasci em uma comunidade chamada Fazenda Timbó, que é distrito de Entre Rios. Sim. Morei lá até os meus 19 anos. E quando eu completei 19 anos, eu mudei para a cidade, né? E aí é uma parte da minha vida que, assim, de muita superação, porque eu achei que eu ia mudar para a cidade e que para mim Mudar de vida. iria mudar de vida a partir daquele momento, e aí foi quando começou todo um pesadelo, na verdade. Não foi um momento que trouxe aquela realização que eu buscava, na verdade. Aí você muda da zona rural para a cidade com seus pais? Não, na época era com o meu ex-marido, né? Ah, você já muda casada? Já, que é o pai da minha filha.
E aí, devido nessa questão de querer mudar de vida, na minha inocente, né, imaginação... Você achou que casar ia mudar de vida, ia melhorar. Isso, porque na verdade, quando... Na minha época de adolescência, tinha muito essa questão, né, que as meninas tinham que constituir família, né, tinham que casar, ter filhos, cuidar da casa. Eu falo, na minha época, tem pessoas que pensam assim, nossa, na sua época, como se for arremetesse a uma coisa assim de... Há 50, 80 anos atrás, né? Não, mas infelizmente ainda acontecia muito. E os rapazes, né, era para trabalhar e prover a família. Era assim que meu pai, principalmente, via dessa forma. Então eu achei que mudando para a cidade, que eu iria mudar de vida, né? Que eu teria outras oportunidades. Mas infelizmente não foi bem assim. Você se frustrou no casamento? É Bastante. Falar de relacionamento para mim, eu digo que é um trauma. Porque, assim, na época, quando eu mudei, né, eu morava na zona rural, morava com minha avó, na verdade. Minha avó havia falecido, né? E aí, eu achando que ia melhorar, mudei para a cidade com essa intenção, né, de estudar, de trabalhar. E aí, na verdade, eu vivia num cárcere, entre aspas, era um cárcere. Por quê? Eu não tinha a liberdade que eu achava que eu teria. Eu não podia sair. Você tinha um relacionamento abusivo. Extremamente abusivo. Eu não podia sair, não podia ter amizades. Eu não podia nem sonhar em trabalhar. Estudar, que sempre foi o meu maior sonho também, eu não podia. Então... E você se formou com quantos anos? Na verdade, é uma longa história. Quando eu engravidei, Sim. eu estava no 3º ano do ensino médio. E aos aí, 19 anos. Aos 19 anos. E aí eu não consegui finalizar, né? Porque minha filha nasceu em abril e aí eu não consegui. E também o meu instinto materno, na verdade, eu não tinha aquela segurança de deixar ela muito bebezinha com outra pessoa para voltar a estudar, né? Então, eu falei assim, quando ela completar a idade escolar, eu retorno, né, para terminar o ensino médio, para fazer algum curso, né? E aí, infelizmente, isso não ocorreu. Aí você não teve mais tempo para estudar ou você foi impedida mesmo? Eu fui impedida, na verdade, porque, como eu te falei, ele me proibia de tudo, né? E aí, quando minha filha entrou na idade escolar, eu falei para ele, olha, agora ela já está na idade escolar, como eu fico em casa, não estou trabalhando, então no mesmo período que ela estudar, eu também vou estudar. Mas não, começou a briga, não só por isso, né? Briga já tinha antes, agressão física, moral, psicológica, tortura. Tortura física, tortura psicológica. Infelizmente, hoje eu consigo, né, falar assim, abertamente dessa situação. Mas na época em que eu vivia, eu não conseguia, porque eu escondia dos meus pais, na verdade. Eu não queria que os meus pais soubessem. Né? Eu não queria, principalmente minha mãe, né? Porque ela me via assim como uma filha exemplar, então eu achava que era vergonhoso levar essa situação para ela, entendeu? Então eu escondi por muito tempo. Mas havia algumas situações que não tinha como esconder, então ela começou a perceber, né? E aí foi um momento muito triste da minha vida, mas que eu superei, graças a Deus. Virou a página. Virei a página. Depois aí você volta a estudar com quanto voltei tempo? a estudar depois que eu me separei. Aí você separou quanto tempo? Eu me separei, minha filha tinha 8 anos na época, eu ia fazer 8 anos. 8 anos depois você volta a estudar, né? Voltei a estudar. Aí eu quis compensar todo aquele tempo que eu tinha perdido. Então, eu concluí o ensino médio, todos os cursos possíveis que eu conseguia fazer, eu fazia. Técnico em informática, técnico em vendas, técnico em petróleo e gás. Olha, eu tenho um classificador na minha casa que tem inúmeros certificados, porque eu tinha um desejo, um sonho assim tão pulsante de mudar minha vida através do estudo, porque eu sabia que era a única forma, né, vindo de onde eu vim, de mudar a vida, mudar a minha realidade, seria através do estudo.
O estudo transforma. Transforma com certeza. Não tenho dúvida nenhuma de que transforma e transforma para melhor, né? Não é algo assim que é momentâneo. Se a pessoa se dedica, se a pessoa corre atrás, é um passo a passo que vai agregando e só vai melhorando. Eu penso assim e eu sou prova viva, né? Você separa, né? Com 8 anos depois. E aí você casa novamente? Eu tive um outro relacionamento, né? Essa pessoa era totalmente ao contrário dele. Né? Logo após? Não, passei muito tempo, fiquei traumatizada. Aí não quis mais homem? Eu não aceitava ser paquerada, não queria saber. Se um homem se aproximasse de mim, eu tinha assim, era uma parede, sabe? Uma barreira, eu não queria saber. Nem contato, nem paquerinha, né? Tem mulheres que separam, nada contra, normal, cada um tem um meio, né, de superar, de buscar viver novas experiências. A minha foi justamente assim, eu me tranquei, me fechei. Se falasse, uma amiga falasse, olha, tem uma pessoa que está querendo o teu número, posso passar teu contato? Não, não passo. Traumatizado. Ninguém pega mais. Nesse tempo, né, de separação, e que você tem um outro companheiro, você teve um outro bebê, né? Tive, infelizmente, foi um momento muito, 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 muito dolorido, né? De dor da minha vida. Porque, assim, estava tudo bem, né? Foi uma gravidez normal. Saudável, fazia pré-natal, tudo certinho, todos os exames solicitados, né, pela médica. E aí, quando chegou, acho que quando eu completei 7 meses, aí eu comecei a desenvolver pressão alta, né? A minha pressão arterial estava um pouquinho descontrolada. E aí, por conta disso, eu comecei a fazer acompanhamento com médicos especialistas, porque a médica falava que poderia ser necessário fazer uma cesariana, né? A depender de como fosse evoluindo o quadro. A sua primeira menina foi normal? A minha primeira foi normal. Aí, no caso do segundo bebê, seria uma cesárea? Se evoluísse para um grau que eles considerassem que fosse perigoso, mas não aconteceu, né? E aí, infelizmente, né, existe a questão da violência obstétrica, é uma realidade. Muitas mulheres passam e às vezes nem sabem o que está passando, mas eu fui vítima, né, de violência doméstica, de violência obstétrica e acabei perdendo minha bebê no momento do parto. Né? Foi assim, imagina, você passa 9 meses, né? Esperando, aguardando, né? Aguardando, tudo ocorrendo bem, os exames, tudo certinho, para chegar no momento, né, do nascimento, por conta de eu vou usar um erro, né? Um erro médico, porque foi uma situação assim, minha bolsa estourou, e aí eu corri para a maternidade, só que no meu relatório já estava falando que era para ser cesárea. Por quê? Porque ela não virou, ela ficou sentada, continuou sentada. Chegou o dia de nascer e continuou sentadinha, ela não virou, não encaixou, né? E aí tinha esse relatório, né, tudo bonitinho, falando que era para ser uma cesariana. Mas infelizmente, quando eu cheguei na maternidade, o médico que lá estava tentou fazer um procedimento chamado manobra. E nesse momento foi quando aconteceu, infelizmente, que ela veio a falecer. Porque não tinha como ele fazer manobrar, isso, entendeu? Né? Não tinha porque ela estava sentada. E aí, nesse momento, né, foi um momento assim, que eu não desejo, né, que ninguém passe, porque perder alguém que a gente ama é muito, muito, muito dolorido, é muito difícil. E depois disso tudo, né, eu entrei em depressão. Se existe o fundo do poço, se existe, aí você não existe. Saiu da perda da sua bebê para uma depressão, evoluiu para uma depressão pós-parto. Foi no fundo do poço.
E aí quando eu estava lá no fundo do poço, minha mãe descobriu um câncer. Sim. E aí eu estava nesse turbilhão porque eu só existia. Eu só sobrevivia, mas eu não tinha aquele nexo com o mundo. Né? Eu não tinha noção do que estava acontecendo ao meu redor. Eu vivia em outro, fora de órbita, vou usar esse termo. Então, minha filha falava, minha mãe, se cuida, né? Minha filha mais velha, Jana, minha vida, que eu amo. E ela aí, é linda demais. E aí, quando minha mãe descobriu o câncer, as minhas irmãs falaram pra mim, né? Mas eu tava assim, nem aí pra nada. E teve um momento que Deus, minha irmã fala, né, que ela queria ter, uma das minhas irmãs fala que queria ter um grão da fé que eu tenho. Porque eu creio que foi Deus, que Ele chegou assim em mim, deu aquela sacudida e falou, você precisa reagir, porque sua mãe precisa de você. Deus é perfeito. Ele é perfeito. E aí, nesse momento que eu tive, né, essa percepção, eu disse, não, minha mãe realmente precisa de mim. Porque minhas irmãs falavam o que estava acontecendo. E na minha família tem essa questão que, eu vou usar um termo que minha avó usava muito, que ela falava, é o arrimo de família, que eu que resolvo tudo, que faço tudo. E minhas irmãs falavam, você precisa acompanhar nossa mãe, porque ela precisa de mais cuidado no sentido de resolver as coisas, entendeu? E eu comecei. Você sabia direcionar melhor. Isso. Né? Mas só que o que acontecia? Eu tinha crises de pânico, eu não podia pegar nem um meio de transporte, fosse transporte público, particular, porque arremetia aquela situação do dia que eu fui para a maternidade, que eu perdi a minha bebê. Então foi uma Aí ficou um gatilho. Isso. Mas aí eu disse, eu vou assim mesmo. E fui. E foi horrível. Foi a pior experiência que eu tive da minha vida. Depois da perda, né, da minha bebê. Porque eu tinha crises. Passava e olha que a distância que eu precisava percorrer era uns 40 minutos, não era tão longo assim. Mas eu tinha várias crises, né, nesse percurso, mas eu consegui, né, cuidar dela. E nesse processo de cuidar da minha mãe, eu acabei me curando da depressão. Que história linda, né? Quando chegou um momento que eu percebi assim, eu não estou sentindo mais tal coisa. Porque é muito ruim a questão de síndrome do pânico, de ansiedade, que muitas pessoas falam que isso é conversa, frescura, que é frescura. Que é gente, conversa e não é. Não é, só quem passa sabe a dimensão que é sentir esses transtornos, entendeu? É muito difícil, porque você está em um Você fazia ambiente... acompanhamento com profissionais? Fiz acompanhamento, só que na época eu fazia particular, porque pelo SUS, infelizmente, né, tem coisas assim que demora muito. Que é mais demorado, né? No meu caso, não podia esperar, então eu precisava. E aí eu fiz por um período de 6 meses. Cheguei a tomar medicação e a médica falou assim pra mim, se você sentir que você precisa, né, continuar tomando a medicação, você retorna daqui a 30 dias. Aí eu tomei aquela medicação, mas sabe, parecia que eu não sentia o chão quando eu andava. Era como se eu estivesse flutuando em algo, sabe? E aí eu tropeçava, eu me batia nas coisas porque eu ficava dopada. Aí quando eu terminei, eu disse, eu não vou tomar essa medicação mais não. E foi justamente, né, quando teve a descoberta, né, da doença da minha mãe, eu disse, eu não vou tomar essa medicação mais não. Entreguei a Deus e foi, né, nesse processo de descoberta da doença da minha mãe e do tratamento que eu acabei me curando da depressão. Então o processo de sua mãe te curou? Me curou. E assim, tem pessoas, né, cada um tem sua crença, cada um tem sua religião, e eu acredito muito, muito, muito no poder de Deus. E houve um momento da minha vida
que ele tinha falado para mim, né? Que eu ia realizar um sonho, que era um sonho antigo, né? Que eu ia realizar. Ele ia me dar esse sonho, mas primeiro ele ia me levar no vale, né? Que fala que é o momento de dor, né? O vale, né? Dos É. ossos secos. E foi E aí realmente... você passou pelo vale. Passei. E aí depois que você passa pelo vale, você passa em alguns vestibulares, né? Sim. E aí você passava em vários vestibulares, Sim, mas nunca não era o aquele que você eu queria. Não era o sonho. Não era o sonho. É por isso que eu abri o programa falando de sonhos. Sim. E aí você passa por esse vale, você tem todo esse trauma, né? Você se cura no processo de sua mãe. Infelizmente ela não conseguiu se curar, né? Não, infelizmente não. E aí você perde sua mãe nesse tratamento pro Sim. câncer. Você perdeu a mãe pro câncer, mas você acabou se curando dentro do tratamento dela. Isso. E aí você vai, faz vários vestibulares e nada que completasse você. Isso. Aí você vai lá e tá fazendo um crochê, né? Que alguém me contou que você tá lá no crochêzinho e alguém te manda um link. Como foi isso? Foi. É aquela coisa assim de que Deus escreve certos por linhas tortas, mas eu creio que não, que Ele escreve certo nas linhas certas. No momento certo. No momento certo, exatamente. Eu estava em casa, né, fazendo meu crochê. E aí, uma pessoa me mandou um link. Se você quiser falar um pouquinho mais alto, vou estar dizendo, eu estava em casa, falando que a gente... Você falou baixo, ela falando baixo, né? Tá? É porque o barulho lá fora tá incomodando pra caralho. Tá. Aí eu recebi o link, né, falando de uma seleção para bolsa 100% de administração e direito. Que cursar direito sempre foi o meu sonho, desde criança, que eu nem sabia o que eram as profissões. Você tinha um sonho de criar, Tinha um sonho de cursar direito. direito. E aí alguém te manda um link falando que era uma seleção para uma Isso, bolsa isso, 100%, né? Só sabia que era 100%. E geralmente eu não costumo fazer inscrição em nada sem primeiro ler o edital, ver, né, se tem algum termo ali que eu não encaixo, né? Que às vezes tem questão de idade, de algum curso, alguma coisa que necessita. Eu fiquei tão feliz quando eu vi que tinha, né, a bolsa para direito, que eu nem li o edital. Fui lá no link, fiz a inscrição e a prova seria 2 dias após o dia que eu fiz a inscrição, né? Eu recebi esse link. Logo em seguida. E logo em seguida seria a prova. E aí eu fui na minha humilde ideia de que seria mais de uma bolsa, né? Você achou que seria Seria umas 3, 4 bolsas. E aí eu fui, né? Cheguei na sala, no local onde foi realizada a prova, né? Aí Sala lotada, né? Lotada. Aí veio uma pessoa que depois, né, que a gente vai entender o trabalhar Que é de tudo Deus. Ele só usa de Isso, pessoas pra como instrumento para poder... realizar, né, os sonhos da gente. E aí, essa pessoa chegou para dar as boas-vindas, para falar como seria o processo. E aí tinha várias etapas depois que eu nem sabia que existia, porque eu não tinha lido o edital. Aí, na sala lotada, era 2 bolsas para administração e uma bolsa para direito. Aí ela perguntou, no final, né, ela falou, aí perguntou, quem aqui é para direito? A sala toda praticamente levantou a... Aí você disse... Aí eu dei uma olhada de 360 assim, eu disse... Aí eu fiz assim, para levantar e sair, eu disse, meu Deus do céu, eu tô fazendo o que aqui? O que você sempre quis fazer. O que eu sempre quis fazer, né? Não sabendo, né, que aquele momento era o momento certo. Ali era o seu dia. Era o meu dia. E aí eu fiz a prova, que foi uma redação.
Aí depois teve a questão da entrevista e aí todo mundo foi dispensado e ficamos aguardando o O resultado. resultado. E eu tinha feito a inscrição, não feito a inscrição não, corrigido. Eu tinha sido selecionada, como sempre, para 2 opções, que era direito e assistente social. Só que eu falei para Deus assim, Deus, o Senhor sabe, apesar, era meia bolsa, né? O Senhor sabe que eu não tenho condições de pagar essa meia bolsa, embora o valor não fosse tão alto, mas para quem estava desempregada, né? Fazendo artesanato, que é uma coisa assim que hoje você tem, amanhã você não tem. Tem meses que a venda é boa, outros nem tanto. Eu disse, eu não posso fazer esse compromisso, porque né, tudo tem consequência, tem a questão da data, se você não consegue pagar na data, aí aumenta e tal. Aumenta o valor. Aí eu disse, se for da sua vontade, que eu curse direito, está nas suas mãos, vai dar certo de alguma forma. E eu fiquei esperando, o último dia para confirmar a matrícula seria no dia 16 de março de 2023. E o resultado também da seleção para a Bolsa 100% sairia dia 16 De março. de março. Só que no dia 15 eu estava em casa ouvindo uma oração e aí meu telefone tocou. Quando eu vi, olhei na tela que vi 71, aí eu imaginei logo, porque nos meus contatos eu não tenho nenhum contato com o prefixo 71. Aí eu lembrei, né? Mas na minha cabeça eu pensei assim, deve ser para falar quem foi a pessoa que foi selecionada e tal. E quando eu atendi, aí falou assim, gostaria de falar com a Adriana. Aí eu falei assim, está falando com ela. Ela que é da FATEC. Eu não consegui mais falar. Simplesmente joguei o telefone no sofá. Antes mesmo De escutar. de escutar o resultado, né? Mas você já tinha certeza. Mas eu tinha certeza, dentro de mim eu tinha certeza. Aí eu fiquei chorando, aí ela, olha, você foi selecionada para a Bolsa de Direito. 100% de direito. Aí eu fiquei, meu Deus, é verdade, mas eu chorava. Eu acho que até hoje os vizinhos não entendem o que aconteceu naquele dia, porque eu não chorava assim normalmente. Eu gritava. E a pessoa do outro lado falava assim, acalme. E chorava também. Porque eu conseguia transmitir o que eu estava sentindo. A emoção que eu estava sentindo. O sonho de toda uma vida, De toda né? uma Sendo vida. realizado. E aí eu fui no dia seguinte levar a documentação para fazer a matrícula. Eu fiquei tão emocionada que eu não prestei atenção quais os documentos seriam necessários. Eu peguei tudo que eu tinha nos meus documentos pessoais, fiz a matrícula e no mesmo dia já comecei o curso. Foi um momento assim para mim muito marcante, porque sabe aquele ditado, o peixinho fora d'água? Foi como eu me senti até conhecer vocês. Meu Deus, não tem como esquecer aquele dia, porque assim, eu fui cheia de medos, né, como que eu seria recebida. E eu fui tão acolhida, principalmente você e Alisson. Eu lembro que foram as 2 pessoas que mais me acolheram. E eu toda sem jeito, né? Toda por fora, toda no cantinho, toda pacata. Quando eu vi a Adriana, eu disse, é essa daqui, e eu tenho que falar com ela, e a gente tem que criar um laço pro resto da vida. Mas existe a história da sua redação. Existe. A história da sua redação é uma das histórias, assim, que eu tenho ciência de escutar, de maior ingenuidade e ao mesmo tempo de acreditar que você vai colocar no papel aquele sonho da forma que você sonhou e que ele vai se tornar realidade. Isso. Eu acredito que você lembra dessa redação pro resto da vida, né? Lembro, porque eu não lembro agora exatamente o tema ao certo, mas eu lembro que era
o pai que sonhava o sonho do filho, alguma coisa assim. E aí na hora, eu só lembrei do meu sonho. Do seu sonho. E aí eu comecei a falar do sonho que eu tinha, né? Que realmente meus pais, eles não tiveram, né? Meu pai até conseguiu estudar até, acho que na época, segunda, terceira série, alguma coisa assim. Mas minha mãe, infelizmente, não. E aí eu comecei a falar, né, dessa questão dos meus pais, que tinha, né, minha mãe principalmente, tinha o desejo que os filhos estudassem. Aí eu comecei a falar da minha história, da menina lá do pé de cajueiro, que é uma história assim que eu gosto de contar, porque muitas vezes pode inspirar outras pessoas, né? Há uma outra menina que também está debaixo de um pé de cajueiro. Que infelizmente, né, a questão da desigualdade existe e às vezes as pessoas têm sonho e muitas vezes deixa que aquele sonho morra, né? Para de sonhar devido às adversidades, né? Porque tenta, não consegue, aí olha ao redor, vê outras pessoas conseguindo e a pessoa não consegue, que era o meu caso, né? Tinha pessoas que falavam, eu nem sabia muito dessa questão, eu tenho uma tia que ela mora em São Paulo e esse dia ela estava falando para mim que tinha gente na época que falava que os filhos de Tonho, que no caso é meu pai, né? O nome dele é Antônio e todo mundo lá conhece ele como Tonho. Não ia ser ninguém na vida. Então isso foi uma coisa que marcou muito ela. E hoje, eu estou cursando direito, ela fala assim, que pede a Deus todos os dias que não leve ela antes dela ver minha formatura. Porque foi uma coisa que eu nem sabia, mas que marcou ela, entendeu? E aí eu tinha esse sonho e foi o que eu levei para minha redação, né? Que eu lembro que existe esse pé de cajueiro até hoje, né? Que foi onde meu pai tinha uma casa, que ele mudou até recente, né? Que é a casa de taipa. E ao lado tinha um pé de cajueiro. Eu era muito menina e eu lembro que eu ficava, para você ver que foi coisas mesmo colocadas por Deus, porque eu ia lá para debaixo desse cajueiro, pegava um pedacinho, um palito de alguma plantinha fininha e ficava lá rabiscando e me imaginando. E na época eu não estudava. Entendeu? A dimensão das coisas de Deus. Sonho. Eu lembro que eu ficava lá rabiscando e me imaginando. Eu só me imaginava assim, com camisas assim e com sociais e saia, aquela saia longa, salto, coisas que eu não tinha acesso. E falar disso, tem pessoas que podem dizer assim, mas é uma louca falando, o que tem a ver se ela não tinha acesso? Como é que ela sabia? Deus. Quem podia ter colocado isso? Ele plantou em você, né? Deus que colocou. E aí, quando eu fiz a redação, eu levei um pouco dessa história. A menina debaixo do pé do cajueiro. Essa história marcou tanto, que uma das nossas professoras, né, que é Cecília Dutra, ela foi a avaliadora das redações. E ela disse que foi passando e ela conta essa história. E quando chegou na história da menina que ficava debaixo do cajueiro, se imaginando um escritório de advocacia, que aquilo mexeu tanto com ela, que ela disse, achei a redação que faltava. Quem é Cecília Dutra para você? Ai, falar de Cecília Dutra, meu Deus do céu, que responsabilidade. Eu falo assim, que ela é um anjo que Deus usou para me elevar para uma etapa do meu sonho. Então, para mim, ela é um anjo utilizado por Deus para me proporcionar viver meu sonho. Porque, como assim, né? A gente pensa que é uma coisa assim tão formal, mas como ela teve essa sensibilidade, né? Então, Deus, né, de certa forma, usou ela, né, para poder me ajudar a chegar onde eu estou hoje. Você acha que ela foi uma receptadora de um sonho? Com certeza. Ela foi uma mensageira. Foi, e ela continua sendo. Porque ela é de uma sensibilidade, ela percebe quando os alunos dela não estão bem.
E outro dia, né, vocês não tinham chegado, a gente estava na sala. E Deus usou ela de uma forma tão grande. Eu lembrei disso, nem comentei com ninguém. Para confirmar aquilo que eu precisava ouvir. Porque, assim, ultimamente, eu tenho sido, acho que a palavra certa é atacada mesmo, né? De várias formas, de pessoas que eu nem imaginava. Aí eu me pergunto por quê, né? Mas aí eu lembro que tem uma frase que fala que a árvore que dá fruto, né, ela sempre é apedrejada. Apedrejada. Então, se isso está acontecendo, eu creio que eu estou no caminho certo. Isso. E, mais uma vez, ele usou, né, processo, como a gente chama carinhosamente. Carinhosamente, né? É zero com amor. É zero com amor, é. Para passar essa mensagem que eu estava precisando ouvir naquele momento. E aí, do nada, ela olhou para mim e falou assim: Adriana, você está chorando? Porque eu comecei a chorar. Eu disse: estou próprio, porque eu estou vivendo tudo isso que a senhora falou aí. E é Deus confirmando o que eu precisava ouvir. Porque, como você às vezes também manda aqueles, né, rios, os espírito, é sempre Deus, porque manda justamente aquilo que eu estou precisando ouvir naquele momento. Então Deus é muito grandioso, Ele usa as pessoas, que eu digo que são anjos. Para mim ela é um anjo, enviado por Deus na minha vida. Eu lembro, né, que em uma das aulas de SESI, aí fizemos uma surpresa de aniversário para ela. Foi. Não sei se Lembro. você lembra, né? Lembro. E aí, SESI, eu vou ao banheiro. Minha gente, vocês não sabem o que é a velocidade de menos de 5 minutos. A gente transformou a sala em um salão de festa. Com bolo, doce, refri, toalha. E quando o César retorna para a sala, tá tudo montado. E aí foi aí que ela tocou no assunto da redação da menina debaixo do pé de cajueiro. E que não tinha ninguém dentro daquela sala ali, não teve ninguém que não se emocionasse com aquela verdade sendo professada, com aquela profecia de uma vida toda, um sonho sendo descrito ali em frente de uma forma tão generosa e sensível, porque tem pessoas que, por um outro lado, poderia ver aquela redação como um surto, uma loucura. Como assim? E Deus queria falar com ela de uma forma tão grandiosa que a disse: é essa menina aqui, é a menina debaixo da árvore de cajueiro, que você vai entregar o que está na sua mão. E assim, eu sou muito feliz em falar da Processo, porque ela é um gigante, né? Ela é uma pessoa sem igual. E a falar em gigante, você recebeu um prêmio de honra e mérito, né? Uma medalha da Câmara Municipal de Alagoinhas. Isso. Como foi isso? Então, como tudo na minha vida, né, acontece assim, de repente, né? Algumas coisas assim, eu digo de repente assim, porque às vezes, sabe, eu me considerava uma pessoa improvável, né? Que nunca, de tanto ouvir que nunca ia conseguir, e de tanto tentar também nunca consegui, mas tem um outro lado que eu nunca desisti, apesar de tentar e nunca dá certo, mas tem um outro lado meu que é bem persistente. Eu poderia ouvir 1000 nãos, mas pra eu sempre pedir licença, mas nunca deixar de entrar. Isso. Então foi um momento assim tão feliz da minha vida, né? Porque passaram-se tantos momentos difíceis e chegou o momento de colher, né? Tudo que a gente planta, a gente colhe, seja bom ou ruim. Então, chegou o momento. O plantio você escolhe. A colheita. Mas a colheita não. A colheita é obrigatória. Ela pode até demorar ou não, mas ela chega. Chega. Com certeza, sem faltar absolutamente nada do que você plantou. E aí você vai e é convidada. E fui convidada, né? Indicada para receber essa honraria. E eu não tinha noção da dimensão, da grandeza. Da proporção, né? E mais uma vez, SESI
conversando comigo, ela falou assim, Adriana, eu começou a conversar, explicar, eu fiquei assim parada olhando para ela. Ela, minha filha, você não tem noção da dimensão disso não? Eu falei, não tenho. Até o momento, agora, da nossa conversa, não tinha. Eu achava que era algo assim, simbólico, né? Já tinha assistido algumas situações em que teve, né, essa questão da medalha, da honraria, mas eu achava que tinha diversos tipos de honraria, né? E aí quando ela me explicou a proporção, foi uma semana assim de pernas trêmulas, de choros escondidos, porque eu disse, meu Deus, de onde É tudo isso mesmo. eu saí, os passos que eu estou dando, Passa um filme. aonde um filme. Aí tem momentos assim da minha vida que eu estou no ônibus, onde eu estiver, que dá esse start, sabe? E eu lembro, aí eu começo a chorar. E as pessoas me olham e acho que fica assim, o que é essa doida, né? Eu penso assim, né? Essa mulher é doida, tá chorando aqui do nada, o que está acontecendo? Porque O que é que essa menina debaixo do pé do cajueiro tá chorando aqui? mas eu passo um filme porque eu fico relacionando, né, as etapas, os momentos e vendo o cuidado que Deus sempre teve comigo. Né? É sempre Deus. Ele permite, né, passar as situações, mas ele está sempre ali. Só que a gente não entende no momento, a gente só entende depois. Um bom professor sempre está te avaliando. Ao seu lado, você está ali passando pela prova e ele está ao seu lado. Em né? silêncio ali. Sempre em silêncio, mas está ali para poder ver até onde você consegue ir. Isso, exatamente isso. Adriana. Adriana. Você passa por esses relacionamentos, né? E aí você consegue superar Sim. a vida como um todo, torna-se um estudante de direito, entra numa faculdade conservadora, como é a FATEC, Sim, né? sim. De donos cristãos e de uma potência que é a faculdade. E você nunca esquece as suas raízes. Não. Volta e meia, você tá lá no sertãozinho, né? Na zona rural. É assim, É sonho de voltar, mas voltar de uma outra forma? de uma outra forma. Não assim como com ar de superioridade, não. Mas de dever De cumprido. dever cumprido, de mostrar para as pessoas dizendo assim, eu consegui. Venci. Você também pode. Você também pode. Você, menina, vem cá, você tem também pessoas pode. que começaram a fazer faculdade Verdade. agora. Através do seu exemplo. Através do meu exemplo. Entendeu? Que chegou para mim, conversou, falou como que eu me sentia. Eu falei, você tem vontade? Faça. Independente do que o outro vai dizer, independente do que o outro vai pensar, julgamento sempre vai existir, não adianta. Né? Se a gente quiser viver em um mundo achando que não vai existir julgamento, então está vivendo errado, porque sempre vai existir, né? Aquele que vai dizer, mas você já está casado. Porque lá de onde eu vim, né, tem essa questão, como eu falei, que a mulher para casar, para ter filho, constituir família. E aí tem pessoas que ainda têm esse pensamento. Tá casada, vai deixar os filhos para estudar, entendeu? Eu nem julgo que seja errado, porque foi a forma como eles viveram. A tradição, a cultura. A cultura local. deles. Então, Aí chega você, uma potência dessa e mostra que tudo não, ao contrário. Tudo ao contrário. Que... Sei, vamos apagar isso aqui, Isso que algo está mesmo. errado e a gente vai recomeçar. Adriana, qual conselho você daria hoje a uma menina que está lá atrás, com uma criança de 8 anos, e passando por um casamento turbulento, possessivo e quer separar para recomeçar? O que é que você diria a ela hoje? Eu gostaria de dizer que não tenha medo, né, do julgamento das pessoas, não tenha medo de se libertar, né, porque se libertar é importante procurar ajuda, né, se de repente tiver uma família que seja acolhedora,
Não tenha medo de falar com a família, não tenha vergonha, né? Hoje em dia tem várias formas, né, que você pode buscar apoio. Então busque apoio e se liberte, porque o termo correto que eu digo é libertação. Porque você se priva dos sonhos, você se priva daquilo que você acredita. Então, se liberte de alguma forma, seja através de uma conversa com uma amiga que você confia, ou uma mãe, uma irmã, né? Mas converse, se liberte e não pare de sonhar, não desista dos seus sonhos, porque o sonho nunca morre, nunca é tarde para a gente realizar os nossos sonhos. Isso. Adriana, a gente tem aqui no programa um caderninho, né? Que a gente pede do Harry Potter. É um livrinho do Harry Potter, que eu sou apaixonado. E que a gente pede que as convidadas se descrevam daqui a 10 anos. Você vai dizer o que, é que você pensa daqui a 10 anos. E aí você vai datar e assinar. Ai, Jesus, Senhor, se o Senhor falou. Ai. Vamos começar o nosso bate-bola. Vamos. Ai, uma fruta. Ai, banana. Amo banana. Uma cor. Ai, você não pegou, né? Tem que escolher só uma. Preto. Um livro. Ai, um livro. Ai, a Bíblia. Uma música. Aí você vai me pegar nas minhas fragilidades por esse quase de Henrique e Juliano. Me entreguei. Deixa tudo certo. Um artista. Oh, meu Deus. Meu amigo Tada. Amo. Uma cantora. Cantora. Alcione, amo. Amo Alcione. Um hobby. Olha, em outro momento eu falaria outra coisa, mas hoje mesmo o que eu gosto é de ir lá para casa do meu pai, ficar lá no meu cantinho de paz, pense uma coisa que eu amo. É? Ou então ficar em casa, né, no meu cantinho lá, amo. Nada de muito, né, glamuroso, não. Uma viagem. Ai, Fernando de Noronha, um dia eu chego lá. Estou caminhando. Uma banda. Banda. Assim. Isso, não tem nem assim. Uma banda. Me pegou. Pra ser sincero, não tenho nenhuma assim que. Não tem mais duplas mesmo. Banda, corta, deixa. Pode ser dupla, pode falar. Pode ser dupla? Henrique e Juliano. Nossa, amo. Tá muito apaixonado essa menina. Deixa em off. Um sonho. Um sonho. Daqui a alguns anos. Juíza, doutora Adriana. Magistrada Adriana Em nome de Santos. Jesus. Preparem-se, viu? Mas Deus já me falou que eu vou ser desembargadora, não? Será que teremos uma nova luz linda, Valois? Será? Veremos. Ai, Adriana por Adriana. Quem é Adriana? É Constância. Adriana por Adriana é Constância. É a palavra que me define. Constância. Ai, que pena que chegou o final. Mas eu amei te receber aqui. Você é uma inspiração, não só para mim, você é uma inspiração para todos. Quem te conhece e divide espaço com você, divide momentos com você, sabe da gigante que você é, da mulher empoderada, da mãe que você é, artesã, a menina cheia de sonhos que estava lá debaixo do cajueiro. Sim. Ainda vive em você, aí por isso que você é quem é. É por isso que você é a Adriana que a gente conhece. É uma mulher de uma estrada imensa. Eu agradeço por hoje estarmos conversando aqui. Você é uma estudante de direito, assim como eu.
E no futuro a gente vai conversarmos Muito. de uma outra forma. Claro. Que você já está profetizado na sua vida. Amém. Você como desembargadora e a gente sentado em outro momento, mas sentados para falar sempre sobre esse gigante que tem aí dentro e que reflete aqui fora. Muito obrigado e muito obrigado. Eu que sou muito, muito, muito grata, né? Por conseguir, né? Assim, meio com meus medos ainda, né? Mas de conseguir, né, falar um pouco da minha história, falar um pouco da minha vivência e saber que, como você falou, não ter vergonha, né, das minhas raízes, saber de onde eu vim e para onde eu quero ir. E isso para mim é motivo de orgulho, né, independente, né, das condições que eu vivi, mas que me fortaleceu, né. Eu era uma criança feliz, eu era muito feliz, não tinha, embora não tivesse às vezes o alimento, não tinha acesso a muitas coisas que eu tenho hoje, porque nem tinha energia elétrica, nem água encanada, era uma coisa assim bem, sabe? Mas eu sou muito feliz, né, graças a Deus, por ter sobrevivido a todas essas situações difíceis, que só me serviram para me fortalecer, para me trazer até aqui e para eu ser quem eu sou hoje, porque eu me considero uma pessoa vencedora e uma pessoa que vai chegar ainda lá onde aquela menininha. O céu é o limite. Amém. Então eu que agradeço, sou muito, muito grata e que Deus te abençoe. Amém. Que você também é uma pessoa assim extremamente iluminada, que você vai muito longe, não tenha dúvida disso. Obrigada. Está chegando o fim de mais um programa e esse programa tem o oferecimento da produtora Bora Aí, do jornal Êxito e da Dom Up. Muito obrigado. Confira nas redes sociais, no YouTube e até o próximo. Tchau.